Boa noite, meus irmãos. Boa noite a todos. Vamos chegando? Boa noite, queridos. Como é que vocês estão? Passaram bem a semana? Vamos adentrar o nosso barquinho aqui. Sejam muito bem-vindos. Receba o meu carinho, meu abraço. Boa noite, Cristiano. Seja bem-vindo, meu irmão. Juliana. Boa noite, Mariana Martori, um beijo, querida Beth, beijo, irmã, boa noite, Eda, boa noite, Dani, boa noite, Rita, boa noite, Fabrício, como é que você tá, irmão? Boa noite, Juliana, que legal, boa noite, Bruna, boa noite, como é que vocês estão chegando hoje, meus irmãos? Tá todo mundo bem? Espero que estejam. Boa noite, Rosângela. Boa noite, Rafa. Boa noite, Cairo. Você que tá aí, é? Boa noite, Lúcia, Cris. Que bom. Família do Barquinho aqui em peso. Já vamos chegando, já vão preparando aí o cantinho de vocês. Preparando aí a aguinha de vocês. Pra gente poder ter uma prece muito especial. Pra gente poder estar conectado aqui, todos nós, não é verdade? Que coisa boa. Obrigado, viu, gente? Obrigado pela presença de todo mundo aqui, pela nossa família. Boa noite, Oscar, Mara. Boa noite, Paulo, Tina de Curitiba, Maria Helena, Jaque, Sandra. Boa noite, Márcia, Cida. Boa noite, Andréia. Boa noite, Dona Eva. Um beijo para Niterói. Marcilene. Que coisa boa. Bom, meus irmãos, então bora lá, né? Vamos trabalhar. Vamos trabalhar que a navegação de hoje é especial. É linda. Boa noite, Renato. Um abraço, irmão. Eliane, pessoal de Macapá. Boa noite, Michel. Boa noite, Bertone. Então bora, meus irmãos. Bora trabalhar. Bora nos conectar. Tá legal o som aí pra vocês? Qualquer coisa vocês falam, tá bom? Então o nosso barquinho vai começando a chegar num convite. Um convite pra gente poder se desligar do mundo lá fora. Um convite para a gente olhar para o mundo que realmente importa, que é o nosso mundo íntimo, através do qual a gente é lá fora. Então é neste universo íntimo onde a gente se encontra com Deus, onde a gente para ouvir a Jesus, a espiritualidade amiga, que às vezes nos sopra diariamente, mas pelo nosso barulho a gente não ouve. Então aqui no barquinho é o silêncio necessário que a gente faz para poder ouvir, para poder sentir. Às vezes é uma palavrinha que eu disser como um instrumento do Cristo aqui nessa noite, que reinicia o teu pensamento, a tua vontade, reinicia a tua coragem de trilhar passos mais serenos, mais firmes, mais confiantes. Obrigado, mestre amigo, que o Senhor possa estar conosco, no nosso lar, na nossa vida. E que essas vibrações possam levar a todos que aqui estão conectados um pouco do teu amor, um pouco da tua luz. Que essa canção acalme o nosso coração. Não quero interromper o teu silêncio, Pai, mas é só orando que eu encontro paz. O vento da aflição quer apagar a chama da minha adoração. O mundo é um oceano
alma é um furacão e a vida é um barquinho buscando direção. Descansa em minha alma e acalma a tempestade que habita o meu coração. E acalma o meu coração. E acalma o meu coração. Oh, e o vento está soprando, mas é te adorando que eu venço o mar da aflição. E acalma o meu coração. E acalma o meu coração. Oh, só venço este mundo se for em tua presença. E acalma o meu coração. E o barulho do mar vem pra me confundir. Ó Pai, não deixe as ondas minha fé diminuir. Perdoa se pensei que em meio ao teu silêncio não estivesse aqui. Viver na superfície sem poder respirar é o mesmo que morrer por não te adorar. E o meu oxigênio, Senhor, sem tua presença minha fé vai naufragar. E acalma o meu coração. E acalma o meu coração. Oh, e o vento está soprando, mas é te adorando que eu venço o mar da aflição. E acalma o meu coração. E acalma o meu coração. Oh, só venço este mundo se for em tua presença. E acalma o meu coração. Que assim seja, meus irmãos. Boa noite a todos. Voltou? Vou fazer a internet aqui vou fazer a nossa live no 5G, que tá melhor do que o Wi-Fi. Tá bem mais estável. Tá legal o som para vocês, irmãos? Como é que vocês estão? Travou, né? Porque caiu o Wi-Fi aqui, eu voltei o 5G, tá bom? Agora acho que não vai travar mais não. Como é que vocês estão, meus queridos? Saudade da nossa família do barquinho, né? Pessoal, dá uma saidinha, volta de novo, que agora a live estabiliza, tá bom? Agora a gente tá aqui no 5G, eu tenho certeza que não vai travar mais não, tá bom? Então bora lá, deixa eu só pôr a viola aqui no canto. Hoje eu começo com um presente para vocês. Um presente muito especial para você que está precisando receber um presente hoje, não recebeu nenhum. Esse aqui é para você. Aliás, a gente sempre recebe, né? Nossa vida é um presente. A gente poder estar aqui bem, de saúde, poder estar ouvindo, poder estar sentindo. Mas eu trouxe um outro presente aqui para vocês, né? Olha que coisa linda. Olha, gente, vou dar um 360 aqui para vocês verem. Acabei de tirar da nossa roseirinha. Olha, que coisa mais linda esse cacho de rosas, né? Tem umas que estão desabrochadas no auge da beleza. Tem umas que estão aqui, ó, querendo desabrochar. Tem umas que ainda são botãozinhos. E eu acho que esse cachinho resume com perfeição, né? O nosso barquinho, a nossa família, né? Resume com perfeição. Porque nós somos assim, como esse cachinho, né? Tem vezes que a gente está desabrochado, bonito,
Tem vezes que a gente está contido, né? Um botãozinho. Tem vezes que a gente tem um desabrochar mais comedido. E a vida da gente é assim, dependendo da estação que a gente enfrenta, né? Mas todas elas têm sua beleza. Todas elas são tuteladas, todas elas irão desabrochar, né? Isso é da lei de Deus, da lei da natureza. Então, meus queridos, recebam esse carinho, esse abraço, independente se hoje você está desabrochado ou se você está mais contido, né? Recebam o nosso carinho ante a certeza de que Jesus há de nos ajudar a desabrochar, independente da estação que a gente enfrente, tá bom? Vou pedir licença para a gente poder desativar os comentários, para a gente poder sintonizar um pouquinho melhor e logo, logo a gente ativa novamente, tá bom? Então vamos olhar a nossa palavra aqui. Hoje a gente continua no estudo do livro Jesus no Lar. Hoje a gente tem uma lição muito especial, né? Como todas são, né? Mas é esse livrinho aqui. Se você não comprou, compre. É um livrinho que vale a pena estar na cabeceira da nossa cama. E hoje nós vamos estudar a lição de número 33, né? Essa lição chama-se O Apelo Divino, né? Então eu vou pedir para que a gente possa ali estar conectado. Deixa eu arrumar esse fio revoltado aqui, pronto. Então vamos lá, meus irmãos. O Apelo Divino. Vamos ver que título é esse, que apelo é esse, né? Lembrando que a gente tem nesse livro sempre a imagem, né? Quando a gente começa a ler, quando a gente começa a estudar, é importante que você mentalize a casa de Simão Pedro, né? Para quem já assistiu The Chosen, é muito fácil mentalizar, né? Porque é aquela casa feita de pedras, é aquela mesa simples, mas grande, é o pessoal sentado ali em volta, o ambiente iluminado ali por velas, né? Por lareiras. Então, mentaliza esse ambiente, esse lugar. E é nesse lugar que começa a nossa lição de hoje, né? O apelo divino. Vou lendo só uns trechinhos para a gente sintonizar, tá bom? Reunidos os componentes habituais do grupo doméstico, Jesus, de olhos melancólicos e lúcidos, surpreendendo talvez alguma nota oculta de revolta nos corações dos ouvintes, falou sublime. Então, o que aconteceu? Jesus estava ali, sentado em volta da mesa, na casa, e começou a observar, com a sutileza que Jesus traz, de forma oculta, nos comentários dos discípulos, uma certa revolta no coração deles. Provavelmente eles estavam ali reclamando, sei lá, do governo de Roma, reclamando dos vizinhos, dos fariseus, da família. Ainda bem que 2000 anos depois a gente não faz mais isso, né? Senão a gente precisaria estar estudando isso aqui, né? Mas então, entendendo ali a angústia, né, que existia no coração dos ouvintes, é uma angústia que é como se fosse uma névoa, né, que a gente cria, que nos impede, né, de ver a beleza do mundo. Sabe quando a gente entra numa atmosfera, parece que tem uma cortina de fumaça sobre o nosso olhar e todo lugar que a gente olha, a gente só consegue enxergar algo ruim. Já passou por isso? Já entrou nessa atmosfera? É péssimo, não é? E então Jesus, percebendo isso, ele diz: Amados, quem procura o sol do reino de Deus há de armar-se de amor para vencer na grande batalha da luz contra as trevas. E para armazenar o amor no coração é indispensável ampliar as fontes da piedade. Então Jesus, identificando ali aqueles olhares de julgamento, aquela revolta no coração, diz para ele: meus irmãos, se você está precisando encontrar esse reino divino,
E esse reino divino a gente vai entender que não é um lugar material. O reino divino é espiritual. É a paz interior que aquieta a nossa angústia, que nos faz ocupar o mundo com vontade de estar no agora, no presente. E aí Jesus diz, quem procura esse reino divino tem que se armar de amor para vencer na batalha de luz contra as trevas. Essa batalha acontece aonde? É fora de nós. É na guerra? É no vizinho? É no chefe? Não. Essa batalha de luz contra as trevas acontece dentro de nós. E o capítulo de hoje vai nos ensinar isso com perfeição. E para armazenar o amor no coração é indispensável ampliar as fontes de piedade. Então Jesus fala assim, se o teu olhar está enfumaçado de ódio, de desânimo, de desalento, você olha para o mundo e todo lugar que você vê pessoas cometendo atrocidades e aquilo te contamina e você percebe que todo lugar é isso. Você está precisando, sabe do quê? Do quê? Do colírio. Porque não é o colírio que clareia a nossa visão? Que limpa a nossa visão? E como é que se chama esse colírio, Eduardo? Maxidex? Como é que se chama esse colírio? Não, esse colírio se chama piedade. Piedade. Esse é o colírio que Jesus receita. E aí Jesus vai falar assim, precisamos ter piedade. E ele começa a listar as pessoas pelas quais a gente tem que ter piedade. E é aqui que começa, de fato, a lição de hoje. Porque ele começa a destacar pessoas que até então a gente achava que, sei lá, não precisasse de uma oração da nossa piedade. Então ele diz mais ou menos assim, compadeçamo-nos dos príncipes, porque os príncipes se elevam muito alto e sem apoio seguro eles podem experimentar a queda. Ajudemos os escravos, porque os escravos às vezes podem se perder na inconformação por serem escravos e não encontrarem a redenção. Ajudemos a criança que pode ser tolhida, prejudicada antes mesmo do sol do meio-dia. Amparemos o velhinho, o criminoso, os mestres, quem é bom, quem é mau, os aflitos, as pessoas felizes. E aí a gente começa a se questionar. Que coisa engraçada. Por que será que Jesus fala da importância da piedade como esse colírio, Eduardo, que eu pingo sobre o meu olhar e descortina esse olhar de julgamento, de desânimo? E inclusive, por que será que Jesus fala que a gente tem que auxiliar até mesmo as pessoas boas? Vibrar por eles, fortalecer o que é bom, ajudar, lembrar dos aflitos, não só dos criminosos. Por quê? Jesus pede compaixão para aqueles que aos nossos olhos estão no alto da montanha. Porque, não sei, como é que usa a expressão aí na tua região? Aqui a gente fala assim, príncipes, pessoas felizes, os mestres, é quem está por cima da carne seca. A gente fala assim, né? São pessoas que estão no topo da sociedade. E que a gente pensa que esse tipo de pessoa, sei lá, não precisa de uma vibração, não precisa de ajuda. Elas já zeraram a vida, digamos assim. Estão no ápice, estão voando. Mas por que será que Jesus fala que a gente precisa disso? Desse olhar, desse cuidado. E aí hoje, só trazendo uma experiência aqui. Hoje eu acabei vivendo uma situação que eu não estava esperando, né? E inclusive a lição de hoje fala assim, auxiliemos as pessoas felizes. A tempestade costuma surpreender com a morte os viajores desavisados. Então assim, eu estou muito feliz esses dias, sabe? Graças a Deus. Estou me organizando, estou identificando aquilo que eu não quero mais para este ano. Desconectei 90% do celular. Me conectei 90% com as pessoas que estão à minha volta.
estou tentando aproveitar as oportunidades de amor, de caridade, o máximo que eu consigo. E eu estava muito feliz. Eu estou feliz. Mas hoje de tarde veio uma tempestade. Uma tempestade que começou com uma mensagem, né? Minha mãe avisando que meu pai precisou ser internado, né? Deu um probleminha no coração, uma arritmia. E aí isso chega de surpresa. É uma pessoa que a gente ama tanto, que a gente tanto quer bem, e de repente tem que pernoitar, né? Numa UTI de um hospital. Para fazer um exame, não, graças a Deus não é nada sério. Mas aí eu fui até o hospital, né? Ouvi o meu pai antes de poder internar. E aí chegou lá, a gente estava esperando no corredor, né? Entrei e do lado de fora tinha uma senhora numa maca e ela gritava muito de dor. Pelo que tinha sido o quadro, parecia que ela tinha quebrado a perna, sabe? E ela gritava muito de dor e a filha do lado colocava a mão assim sobre ela, parecia que ela estava orando, sabe? E aí eu comecei a orar junto ali em silêncio, pedindo ao Dr. Bezerra que pudesse ir ali interceder, que pudesse ajudar, mas eu percebi que ela tinha o socorro. Ela estava sendo socorrida pela filha, pelos médicos. E logo o médico liberou para a entrada. Eu entrei, minha irmã entrou, minha mãe entrou, fomos ver meu pai, que estava super bem, estava bem atendido. Então meu pai estava socorrido, a senhora estava socorrida e de repente chegou o médico. E quando o médico entrou, eu olhei para ele e eu pensei, ele não está bem. Foi muito amoroso, foi muito caridoso, muito atencioso, mas eu percebi nele uma angústia, uma tristeza, né? Eu não sei, eu senti uma sensação de alguém cansado, talvez cansado de se deparar ali com tanto sofrimento, a gente sabe. E aí eu me lembrei muito dessa lição. Porque talvez ali a gente pense que quem precisava de oração era o meu pai, quem precisava era a senhora que estava na maca, mas talvez ali quem mais precisasse de uma prece era o médico. E aos olhos da humanidade, não, é um médico. O médico está no alto escalão da sociedade, ganha bem, tem reconhecimento. Pois é. E a lição de hoje, ela vem justamente dizer isso pra gente. Que a gente tem a tendência de desumanizar quem está no topo. Acha que porque a pessoa alcançou o topo social, como se isso fosse grande coisa, um mestre, um padre, um palestrante, um médico, como se ela deixasse de ser humana. Como se ela deixasse de viver as dores, as angústias, as dificuldades. A gente acha que o rico não sofre, que o famoso não sente solidão. A gente acha que o médico não tem depressão. A gente acha que o psicólogo não sofre a angústia, o medo. Não. Jesus nos lembra nessa lição que ninguém é tão forte que não precise de amparo. Todo mundo aqui precisa de amparo. E se você acha que você não precisa, provavelmente você é o que mais precisa, né? Ter piedade de quem está bem é reconhecer que a felicidade terrena é transitória. E às vezes a pessoa que aparenta sempre estar bem, às vezes ela está usando ali uma máscara muito pesada, muito pesada. A gente normalmente tem aquele parente que está sempre bem, aquele colega de trabalho que está sempre bem. Não é? Aquela pessoa que você sabe que você pode fazer frio, calor, do jeito que tiver, ela está sempre bem. Mas às vezes, até os bons precisam de ajuda, porque o desânimo é uma ameaça que paira sobre todos nós. Todos nós. Eu falo que até quem trabalha no bem, quem faz a caridade, também experiencia o desânimo. Meus irmãos, o Chico também tinha seus momentos de desânimo, vocês sabiam? Momentos onde ele se angustiava, momentos em que ele se afligia. Nossa, Eduardo, mas eu achei que quem trabalhasse para Jesus, como ele trabalhava, não experimentava esse desânimo. Não, meus irmãos, a gente também tem um burnout do bem.
né? Mas é por quê? Por que que as pessoas que praticam o bem também têm esse desânimo? Bom, às vezes são pessoas que ficam muito expostas à dor. Veem a dor o dia inteiro, que é o caso desse médico que eu citei. Uma pessoa que está ali dentro de uma UTI, né? Sentindo aquela angústia, aquela dificuldade, só vê morte, a pessoa chorando, né? Às vezes experiencia a dor da ingratidão, porque a pessoa entra num trabalho, faz isso, faz aquilo, ajuda, move montanhas, sofre para conseguir algo. Quantas vezes no projeto, quantas vezes ao longo desses anos a gente experimentou a ingratidão? Da gente mover céu e terra e vai lá e a pessoa não reconhece. Ou às vezes sai até falando mal, depois que a gente ajudou anos e anos. Às vezes a gente também se depara com a lentidão das mudanças. A gente fala, a gente ajuda, a gente instrui, mas a pessoa não se ajuda. A pessoa não sai do buraco. E a gente por um falso momento pensa que a gente é que é impotente, incapaz, a gente é que não serve para ajudar. Então, o desânimo muitas vezes nos visita. E o desânimo visita o bom para testar a riqueza do seu propósito, a pureza do seu propósito. Você que é uma pessoa boa, porque eu estou te dizendo assim, você que é uma pessoa boa, não é para você ser vaidoso, não. Mas a gente também tem que reconhecer. Ô Eduardo, eu busco no meu dia a dia fazer mais o bem do que o mal. E quando eu pratico o mal, quando eu ajo com ignorância, eu me policio. Então você é uma pessoa boa, você está no caminho do bem. Então, quando o desânimo te visitar, e ele vai visitar, é um convite da vida para testar a pureza do teu propósito. Se eu trabalho para o bem, esperando aplauso, o silêncio vai me desanimar. Concorda comigo? Se eu trabalho pelo bem, esperando mudança imediata no outro, a teimosia do outro, a ingratidão do outro vai me desanimar. Agora, presta atenção no que eu vou dizer. Mas quando o desânimo chega, seja pela razão que for, e mesmo assim eu escolho continuar, a minha fé deixa de ser uma emoção e passa a ser uma virtude. Uma virtude. Então, a fé que se sustenta, mesmo nos momentos de desânimo, sabe aquela história que a gente sempre diz? Chora, mas chora andando. Vai, mas eu não consigo caminhar 1000 passos, eu estou cansado. Então para, respira e caminha 1. Para, respira e caminha 2. Mas caminha. São nesses momentos que a nossa fé deixa de ser emoção e se transforma em virtude, em atributo do Espírito. O desânimo é um convite de Deus para que você pare de olhar para o lado, pare de olhar para baixo e volte o seu olhar para o alto. Para o alto. Porque se você olha para o lado e vê a ingratidão, você desanima. Se você olha para baixo e vê ainda a lama que existe no mundo, a lama moral, principalmente, você desanima. Agora, se você olha para o alto e vê o céu, e vê o sol, e vê Deus, na grandiosidade dele, quando você observa para muito além do que aparenta ser, e começa a compreender a sabedoria que existe nas pequenas coisas, como essa florzinha que a gente identificou. Por que todas elas não florescem ao mesmo tempo? Por que tem algumas que são botãozinho? Porque cada um tem seu tempo, cada um tem seu momento, mas todo mundo vai experienciar o desabrochar. E todo mundo vai experienciar a queda das suas folhas, das suas flores. Mas o renascimento é a certeza de que todo mundo está aqui nessa vida para cumprir um ciclo. É o ciclo de pertencimento,
a um todo. É um ciclo da beleza. É um ciclo que reconhece o seu papel e que não se compara. Vocês imaginam se esse botãozinho se comparasse com a flor que tem mais bonita? Ele ia falar assim: eu não vou nem abrir, porque você acha que um dia eu vou ser bonito como essa flor que está do meu lado? Não é? Então, quando o desânimo bater na tua porta, ajuda uma pessoa. Lava uma louça. Dê um sorriso para o porteiro, para a moça do caixa. Comece pequeno e o amor há de se multiplicar. Essa é uma grande lição que a gente tem que levar, que a gente tem que entender, né? E aí, Jesus vai dizer o seguinte, continuando, né? Enquanto o reino do Senhor não brilhar no coração e na consciência das criaturas, a terra será uma escola para os bons, um purgatório para os maus e um hospital doloroso para os doentes de toda sorte. Olha isso, meus irmãos. A terra, Jesus nos traz que ela pode ser uma tríade. Uma tríade, ó. Ela pode ser uma escola para os bons, um purgatório para os maus e um hospital doloroso para os doentes de toda sorte. Vamos refletir um pouco sobre essa frase, que para mim é a mais importante da lição de hoje. Enquanto o reino do Senhor não brilhar no coração e na consciência das criaturas. Bom, de que reino se fala nesse instante, né? A gente já falou um pouco sobre isso no começo da live. Esse reino que Jesus fala não é um território. Não. Esse reino é um estado de espírito, é um estado de vibração. Em grego, quando a gente fala sobre reino, essa palavra veio do grego basileia, que significa soberania. Então, enquanto a gente não for soberano sobre as nossas paixões, a terra vai precisar exercer o papel de professora, de autoridade sobre nós, através das circunstâncias que irão nos fazer parar e refletir. Quem é dono de quem? A minha raiva é minha dona? Ou eu que sou o dono dela? Ela me domina? Ou eu a sinto, a olho, a vejo, a respeito e ela passa? Percebe? A tristeza é minha proprietária? Ou sou eu que sou possuidor dela? Entendo que ela vem, cumpre seu papel, diz a mensagem, eu sigo. É o papel das emoções. E para aquele que não entende isso, meus irmãos, o reino de Deus, ele não chega nunca. Porque esse reino vira um reino de tormenta. Imagina uma pessoa que é dominada pela tristeza, que é dominada pela raiva, que é dominada pelo medo. Não estou dizendo uma pessoa que sente isso, porque todo mundo aqui sente. Mas quando eu sou dominado pelas minhas paixões, como que eu vou viver esse reino? Entende? Vira um reino de tormenta, né? E aqui quando fala assim, ó, a terra é um purgatório para os maus. Olha que interessante. O purgatório não é um lugar de castigo, como Jesus diz aqui. É um lugar de expurgo, de expurgar, de retirar. O mal, quando ele sofre as consequências dos seus próprios atos, ele acaba expelindo o veneno que acumulou. Por que vocês acham, sinceramente, que não cansa ser mal? Claro que cansa. A gente tem relatos em muitos livros espíritas de espíritos que estão há milênios nas zonas umbralinas. Mas uma hora, quando eles menos esperam, eles são visitados pelas mães, pelas avós, por alguém que de alguma forma o tocou e o cativou. E ele se rende, porque o mal cansa. O mal cansa. E a gente só acha que o mundo está cada vez pior se a gente está contaminado o nosso olhar por essa fumaça de pessimismo,
por essa fumaça de negatividade. Por que não? O mundo não está cada vez pior. As pessoas estão cada vez menos tolerantes com a maldade. Estão se mobilizando. Só que o problema é que o mundo ainda existe muito mais de apontamento do que de transformação. A gente está ótimo para identificar os problemas, mas a gente ainda está precisando muito de regenerá-los dentro de nós. Vocês sabiam que nunca se falou tanto sobre saúde mental igual a geração que a gente tem agora, né? Essa geração Z, né? Essa geração atual. Só que nunca a gente teve tanto uma geração adoecida quanto essa de agora. Eu estava até vendo uma entrevista do Augusto Cury, acho ele maravilhoso. E ele falou assim que hoje, a cada 2 pessoas do mundo, uma sofrerá de algum tipo de transtorno mental. E sabe o que é isso, meus irmãos? Isso é convite. Isso é convite. Convite para olhar para dentro. Porque quando a dificuldade surge e você começa a ser forçado a olhar para dentro das tuas emoções, do teu sentimento, para vencer um transtorno mental, o crescimento se faz. Por bem ou por bem, né? Porque até o mal é o bem disfarçado, né? Então, quando ele diz aqui, ó, o purgatório não é um lugar de castigo, mas de expurgo. A gente cansa de viver o mal. O mal cansa. Então, por exemplo, ó, imagina só um algoritmo, né? Um algoritmo de uma rede social. O que é o algoritmo, Eduardo? É aquilo que identifica do que você gosta. E aí ele começa a te mandar notícias sobre aquele tema. Sabe quando você fala perto do seu celular? Receita de macarrão. De repente começa a aparecer 50 mil receitas de macarrão no teu Instagram. Você fala, gente, que coisa maluca. Como é que ele sabe que eu gosto de macarrão, que eu ia fazer macarrão? É o algoritmo que está te ouvindo, né? Então, por exemplo, se você só clica em coisas que fomentem o ódio, todas as notícias que fomentem ódio, violência, fomentem vícios, o algoritmo Terra vira um purgatório de polêmicas. Imagina só, você alimenta aquilo dentro de você. Então, se você quer entender do que você tem se alimentado, dá uma olhadinha no buscar lá do teu Instagram, porque lá aparece as coisas que você tem buscado. E aquilo tem sido o alimento do teu espírito. Vê se você acha que é indigesto ou não. Vê se você acha que aquilo tem te feito bem ou não. Com humildade, tá, gente? Sem culpa. Agora, se você busca aprender a clicar em algoritmos que te fomentem o aprendizado, seja por uma coisa gostosa, não é só ficar bitolado em lição religiosa, não é isso não. Mas é a natureza, é uma receita, é um gesto de amor pelo próximo, é um vídeo sabe, que traga uma mensagem boa, uma música boa. A vida deixa de ser um purgatório e se torna uma escola. E o reino brilhando na consciência é quando você assume o controle do seu clique. Como assim, Eduardo? Como assim? Eu assumo o controle do meu clique? Porque a gente tende a se conectar pela nossa natureza ainda imperfeita a tudo que é negativo. Tudo que é negativo. A violência, às vezes ao sexo descompromissado, né? Esse tipo de coisa negativa. Basta você ver como é que viraliza as notícias de fatalidades, as notícias de tragédias. A gente tende a se conectar com isso. Por quê? A gente faz isso quando a gente não é dono do nosso clique, quando a gente não é dono das nossas escolhas. Agora, quando você para e você vai clicar numa coisa e fala assim, peraí, qual é a repercussão emocional que essa notícia vai trazer para dentro de mim? A hora que você vai clicar,
Quando eu terminar de ler, eu vou estar melhor ou eu vou estar pior? Ler sobre isso vai me fazer bem ou vai me fazer mal? Que tipo de atmosfera isso vai criar em volta de mim? Vai trazer esse reino de Deus, esse reino que Jesus fala, mais para próximo ou mais para distante de mim? E aí, fazendo essa análise, você clica ou não. Você se torna senhor da tua vontade. Você é mais sábio que o teu algoritmo. Porque se você não for, ele vai mandar em você. Entende? E a gente tem que tomar muito cuidado com isso, né? Aqui continua. Quando ele fala aqui, sobre hospital, a terra é um hospital doloroso para os doentes de toda sorte, né? Todo mundo aqui é doente de toda sorte, né? A gente ainda tem doença de carência, doença de orgulho, necessidade de aprovação. Agora, o hospital é o lugar onde a dor nos obriga a parar, não é? Se a gente enxerga a Terra como esse hospital, é o momento que a gente para, pensa e fala: qual é a minha doença? Qual é a minha dificuldade? Porque eu nunca vi alguém no hospital preocupado se precisa trocar o carro, se tem que pagar o boleto, para onde que vai na próxima viagem. O hospital para e fala assim: meu amigo, você não está entendendo, agora é sobre você. Agora é hora de olhar para as tuas dores. Se você não olhar para as tuas dores, você vai morrer. Ponto. E esse é o convite do hospital. O hospital diz: você vai morrer emocionalmente. Esse hospital que a gente está dizendo, né? Então, para alguns é hospital, para outros é escola. Fala aqui, né? Para os bons, a terra é uma escola. Por quê? Por que para os bons é uma escola, Eduardo? E para aqueles que padecem das doenças é um hospital? Bom, porque o bom, quem é bom, é aquele que já aceitou o papel de aprendiz. É aquele que não se vitimiza com o problema. Ele já entendeu que a vida é um movimento de aprendizado. E para a gente aprender é ciclo. É ciclo. Então, quando vem uma prova, ele não briga com a vida. Ele simplesmente pergunta: tá bom, sofri, chorei, doeu, tá doendo, tô angustiado, mas eu entendo que é uma dificuldade, que é uma provação, então eu vou me fazer a pergunta que eu sempre tenho que fazer: o que é que a vida quer que eu aprenda com isso? Qual é a lição que existe por detrás deste momento? Agora, se é o mal, né? O mal que eu digo é o ignorante, né? Ele vive na purgatório da própria culpa, do próprio ressentimento. Ele reage com o mundo como se o mundo fosse um carrasco, quando na verdade o carrasco é o ego dele. Ele briga com o mundo. Quem não conhece alguém que vive brigando com o mundo? O mundo não me compreende, eu não pertenço a esse lugar. Porque essas pessoas... Não é verdade? Mas percebe como tem muito mais a ver com a gente do que com o mundo que nos habita. Você pode dar um exemplo, Eduardo? Claro que eu posso. Um exemplo cotidiano. Vamos pensar no engarrafamento de 2 horas, né? Para o doente, para o estressado, né? Aquele que não é dono das próprias emoções, o engarrafamento de 2 horas é um hospital de nervo. Ele vai ficar ali dentro, vai ficar soltando fogo pelas ventas. Para o revoltado, é um purgatório de xingamento. Ele vai xingar um outro, ele vai xingar o vizinho, ele vai xingar o trânsito, ele vai xingar o carro, ele vai xingar tudo. Agora, para o aprendiz, para aquele que entende a vida como uma escola de paciência, ali é a chance de parar, de respirar, de ouvir às vezes uma palestra, um podcast, de crescer. Percebe? A situação é a mesma para os 3. Um se estressa, outro se revolta e o outro aprende.
Então, onde é que realmente faz a diferença? É fora da gente, meus irmãos? Ou é dentro da gente? Porque problema todo mundo aqui tem. Dor todo mundo aqui tem. Dificuldade financeira, dificuldade emocional, rompimentos, términos, decepções, todo mundo passa por isso. Todos nós. Lutos. A questão é aqui, ó. É como eu escolho olhar o que me acontece. Sabe aquela frase clichê? Não é sobre o que a vida faz com você. É sobre o que você faz com o que a vida fez com você. É real. Isso é real. Não tem como a gente fugir disso, né? Então, o barquinho de hoje, ele está nos dizendo que a Terra é um espaço multifuncional, né? Às vezes, essas paredes, né, do nosso barquinho, do onde a gente habita hoje, elas são as mesmas. Mas o que ela representa para você depende de como você se sente hoje. E aí aqui é um convite para a nossa reflexão. Como que eu me sinto hoje? Será que eu me sinto num hospital? Sou doente das minhas próprias emoções? Dominado pela raiva, pelo ódio, pela angústia? Será que eu me sinto num purgatório, Eduardo? Onde eu olho para o mundo e sei lá, eu sinto que a vida está me castigando, sabe? Ou será que eu me sinto numa escola? Vamos refletir junto. É um convite amoroso. Porque às vezes a gente nem percebe o que a gente está criando para nós. Que tipo de ambiente a gente está criando para nós. Se você sente que a vida está te castigando, você está no purgatório. Mas entenda que esse fogo, ele não serve para queimar você. Ele serve para queimar sua ilusão, a sua raiva. O purgatório é como se fosse a misericórdia de Deus limpando o nosso olhar. Escuta, irmão, você está sentindo essa angústia, essa raiva, essa tristeza, essa decepção? Isso é Deus que capacitou você a sentir isso. Não é para te castigar, é para te limpar. É para se olhar, é para se ouvir, é para entender as emoções como direcionadores do nosso progresso. Se você se sente cansado, se você se sente esgotado, ferido pelas circunstâncias da vida, você está no hospital. E tudo bem a gente estar no hospital de vez em quando, só não more no hospital. O hospital é para a gente passar, melhorou, vai embora. Mas lembre-se, Jesus é um médico. Esse médico a gente tem que estar sempre atento às recomendações. O barquinho aqui hoje, o teu templo, é uma enfermaria. Você vem, toma o remédio da prece, da conexão, toma o soro da paciência, o medicamento que clareia a tua vida. Sabe o que a gente está fazendo aqui, meus irmãos? Estamos pingando colírio. Porque hoje é terça-feira. Tá todo mundo aqui de colírio pingado. Sabe aquele monte de gente na sala de espera do oftalmologista, que não pode nem abrir o olho, você olha se um está ardendo, o outro não... Está todo mundo recebendo isso. O colírio que nos faz enxergar o olho com o olhar do Espírito. Aí amanhã começa, quinta começa, sexta começa, é o fim de semana. É a troca no ambiente de trabalho, com os amigos. E de repente a nossa visão já se enfumaça de novo. Então, frequente esses lugares, onde você volta e meia vai lá e põe o colírio para que você recupere a visão espiritual sobre o mundo. Para que, quem sabe, um dia você passe a deixar de frequentar o hospital e possa frequentar a escola. Enxergar a vida como uma escola. Se você hoje consegue parar, olhar para um problema e dizer obrigado por essa lição. Não é aquele positivo, positivo tóxico. Não. Ai, obrigado porque eu acabei de bater a cabeça na quina da cama. O calcanhar, a canela na cadeira. Não. Mas é aquilo assim, ó. Tá difícil, tá doendo, mas eu sei que é a lição, Jesus. Eu confio no professor. Se você vê o mundo assim,
Parabéns. Você se matriculou na escola. Você deixou de ser paciente e se tornou aluno. Entende? E aí Jesus diz que isso só muda quando o reino de Deus brilha no nosso coração. E sabe o que é esse brilho? Esse brilho é quando a gente para de olhar para fora perguntando por que o mundo é assim? Por que as pessoas são assim? Por que faz mal para o animal? Por que eu tenho político? E começa a olhar para dentro e se pergunta, como eu posso iluminar o lugar onde eu estou? Como eu posso ser um agente de transformação onde eu estou? Não é sobre mudar o mundo, é sobre mudar o meio onde eu vivo. Porque ele também faz parte do mundo. É uma célula. E as células se multiplicam. E às vezes hoje essa célula que você mantém saudável vai se multiplicar amanhã, vai dar origem a outras células. E de repente o organismo todo foi contaminado de forma positiva pela modificação da tua célula, da tua casa, do teu local de trabalho. Percebe? No dia em que o amor brilhar em nós, a terra vai deixar de ser hospital, escola, purgatório, e vai ser só lar. Só lar. Já pensou o dia que a gente puder ver a terra como nosso lar? Então, o convite é hoje. Onde você está? Você está no hospital? Então, reflita. Retome a propriedade de si mesmo. Senta sim com a doutora tristeza. Senta sim com a doença, o vírus da angústia, mas converse com o médico Jesus. De verdade, exponha a ele. Doutor, estou sentindo essa tristeza que já faz um tempo. Eu quero que o senhor me fale, coração com coração, de onde ela está vindo. Estou te olhando para cima. Não quero mais me distrair olhando para o lado nem para baixo. Sabe? É reservar esse momento. Porque Jesus, ele nunca deixa de estar na nossa porta, meus irmãos. A gente é que deixa de abrir a porta para ele. Eu sei que é uma alegoria que parece clichê, mas ela é tão real na nossa vida. Se a gente conseguisse absorver a verdade dessa alegoria, qual que foi a última vez que você abriu a porta para Jesus? E aqui eu não estou falando de prece decorada, não. Estou falando daquela oração sincera, onde você para, conversa, troca, convida e fala do amor que você tem, da vontade que você tem de ser melhor, da tua dor, como quem serve um bolinho de fubá com café quentinho. É esse o convite. Muitos dirão que a gente está no purgatório. Poxa vida, o mundo não é isso. Não é isso que você está vendo. Não se permita contaminar pelos mundos. Eduardo, mas o feed do meu Instagram só mostra fatalidade. Então aprende a bloquear isso. É só clicar lá com o botãozinho, nos 3 pontinhos lá, e escrever assim, não quero ver isso. E no lugar disso, começa a se alimentar de coisas boas, páginas boas, que te tragam boas notícias. Tem uma página no Instagram que só traz boas notícias. Eu adoro essa página. Depois eu vou compartilhar nos stories com você. Tem pessoas que fazem o bem. John Leitão, William da Bondade. Tem tanta coisa boa. Sem contar, hoje a gente tem os cortes, né, de grandes psicólogos, pediatras, palestrantes, né, religiosos. Tanta coisa boa para a gente ver. Se alimente disso, né? O desafio é esse. E aí, Jesus encerra. Sem a lâmpada acesa da compaixão fraternal, é impossível atender à vontade divina. Então, meus irmãos, no fundo, a vida é isso. É sobre a gente olhar uns para os outros, tirando do outro a culpa, a responsabilidade por impedir o meu progresso. Não. O outro é a escada do meu progresso. Isso não significa que eu tenho que pisar nele.
Não é isso. Isso significa que através do auxílio para com Ele, eu alço um novo lugar no meu progresso. Deus permite a dor, a violência, o ódio. Deus permite, mas é uma escolha nossa. Agora, a gente convive com esse tipo de pessoa que alimenta esse tipo de situação para que a gente seja médico delas. E elas de nós. São pessoas que nos ensinam. Porque se você pede paciência, Deus não vai te colocar num mosteiro cheio de monge budista. Ele vai te colocar no engarrafamento de 7 horas, igual eu peguei esse final de ano. 7 horas. E ali você vai ter sua fé testada, sua coragem testada. Ali você vai sentir de fato, né? Se você está pronto para ir para a próxima série, né? E eu acho que a lição de hoje é essa, né? Eu espero de coração, meus irmãos, que todo mundo aqui possa estar se matriculando na escola, né? Onde a gente aprende a olhar para o mundo como uma lição, uma infinita lição de progresso, de amor, de crescimento mútuo. E se você ainda hoje não vê dessa forma, não tem problema. A gente chega lá. Estamos aqui uns pelos outros, viu? Então, vamos encerrar a nossa noite de hoje. Eu vou pedir nesse instante, meus irmãos, para que a gente faça uma oração, sabe? Eu escrevi uma oração e eu queria que a gente pudesse vivê-la, senti-la. Então, nesse instante, eu quero te convidar, tá? A fechar os teus olhos, a permitir que esse encontro entre você e o Cristo seja genuíno. E depois do que a gente pôde viver nessa noite, que essas palavras possam reverberar forte no teu coração, na tua mente. Então fecha teus olhos e se vê ali, naquele lugar, também entre os apóstolos, entre Pedro e Tiago, entre João. E Jesus te olha e você olha para ele e você diz: Senhor Jesus, amado Mestre de todos os lares, de todos os barcos, nessa noite em que as ondas do mundo parecem mais altas e o vento do desânimo sopra sobre as nossas esperanças, nós te pedimos, entra em nossa embarcação, Jesus. Olha, Senhor, para a oculta revolta que ainda guardo em mim. Olha para as feridas que a gente tenta esconder com sorrisos de conveniência. Tu, que conheces a geografia da nossa alma, ajuda-nos a entender que o nosso lar, a nossa rua, o nosso planeta hoje são o teu hospital sagrado. Dai-nos, Senhor, o teu olhar de compaixão, aquele que não vê apenas o erro, mas a dor de quem causou. Nos ajuda a perdoar o príncipe que se cansou, pois tu sabes, aquele que nos causa o medo, aquele que nos causa raiva, pois tu sabes que ele também pode cair. Ajuda-nos a amparar o bom que se cansou, devolvendo-lhe o brilho nos olhos. Ajuda-nos a abraçar o mal, reconhecendo nele apenas um irmão que ainda não sabe que é amado. Pai, cure em nós a doença da pressa e a cegueira do julgamento. Que a nossa fé não seja apenas um conceito na inteligência, mas uma lâmpada acesa em nossas mãos. Quando o desânimo nos visitar, recorda-nos de que tu também tiveste os olhos marejados de pranto. Ensina-nos que chorar não é falta de fé, mas o transbordar da nossa humanidade.
e que após o pranto possamos retomar o remo com a certeza de que nunca navegamos sozinhos. Derrama tua paz sobre nós, sobre os hospitais, sobre os lares, sobre o nosso coração. Fica conosco, Jesus, hoje, amanhã e até o fim dessa travessia. Que assim seja. E é isso, meus irmãos. Espero de coração que a nossa live de hoje tenha feito bem a você e que tenha te feito recordar de onde você está e principalmente para onde você quer ir. Um beijo no seu coração, na sua alma. Se Deus quiser, semana que vem estaremos juntos em mais um barquinho nosso. Fiquem com Deus e até semana que vem. Tchau, tchau.